10 questões escolhidas lá. E aí vocês mandam até o dia da prova mesmo, né? Aí a gente faz esse mesmo sistema. E a prova eu estou preparando aqui, né? Provavelmente no mesmo sistema, né? De mandar e aí 12 horas, e aí vocês têm 24 horas para resolver aí a prova e enviar. Um bom tempo aí. E aí faz no mesmo sistema. Bem, então aqui a gente vai dar continuidade aos teoremas, né, da sessão. O teorema de Bohr-Mayer, né, justamente se é o hit é positivo estrito, então a variedade é compacta. E agora a gente imagina aqui um teorema, enfim, uma isometria de uma variedade riemanniana compacta, ou seja, que já é compacta, que possui curvatura seccional positiva e que F preserva a orientação de M, se N é par e reverte se N é ímpar. Ou seja, deixa eu ver aqui. Então F possui um ponto fixo, isto é, né, um ponto fixo, como todo mundo sabe, é o F de P igual a P. Né? Então, vai ter esse resultado. Mediante a prova desse resultado, usa alguns lemas, né? Transformação linear. E aí, isso aqui é uma espécie de teorema de Singer, né? Se uma transformação linear que supõe que o determinante de A é igual a menos 1 elevado a n, né? Então, A deixa invariante algum vetor de Rn menos 1. E aí eu posso imaginar que esse vetor está na esfera, né? Essa transformação linear, basta eu saber ela, na verdade, não é nem na esfera, né? Basta eu saber ela numa base, e aí a minha base pode ter só vetores unitários. Então aqui é um exercício mais de álgebra linear, enfim. Mas aí também está lá no livro. Vocês podem olhar com mais detalhes, né? Que a gente vai... Como disse para vocês, já estamos terminando aqui o... Né? Bem, aqui seria a prova do teorema, que eu vou dar apenas um leve esboço. A gente vai, enfim, trabalhar também com o teorema do índice de Morse e também o teorema da comparação de Raut. Então, claro, para provar o teorema de Singer, né, o principal, você supõe que não tem ponto fixo, né? Ou seja, todo Q em M tem essa propriedade, né? E aí, claro, ele faz, como ela é compacta, né? Existe esse mínimo, né? E esse mínimo é não nulo, né? Um mínimo positivo. E aí pega essa geodésica minimizante, né? Que está entre esses cidadãos aí, ligando P aqui. E aí faz o seguinte procedimento, né? Com o transporte paralelo, né? Pega o transporte paralelo diferencial ao longo de gama, e aí você tem que A atinge uma isometria por no caso aqui, o transporte paralelo já é uma isometria, a DF também é uma isometria, então ela é de fato uma isometria, né? Basta mostrar que isso daqui, na verdade aqui é o gama linha, né? Que você vai ter essa observação. Então, de fato, se considera a geodésica F bola gama, e aí você vai ter que liga F a F2 de P, faz a composição dupla, né? Aqui no F ao quadrado, claramente. Faz o mesmo procedimento, né? Faz um procedimento por recorrência. Então, que ele utiliza a desigualdade triangular, uma isometria, temos isso daqui, né? E aí a gente vai ter a seguinte observação, né? Que essa distância
vai ser igual, no caso aí seria uma desigualdade, mas aí a gente vai ter igualdade pela parte de C mínima. E aí, como é portanto, a curva aqui formada por gama e F bola gama é uma geodésica. Então, como havíamos afirmado, a gente vai ter essa propriedade. Aí, de fato, é uma isometria, né? Então, a gente vai ter, decorre daí que A deixa fixo esse vetor, já que é isometria. E aí a gente vai ter essas igualdades aí, né? Então, se a restrição de A ao complemento ortogonal de gama', então A é ortogonal em N-1. Como a isometria que preserva a orientação, então vamos ter essas igualdades aqui, né? O determinante, todas são as mesmas, onde a última igualdade segue-se da hipótese, né? Então, nesse caso, a gente vai ter aqui os campos unitários E1 paralelo à gama, né? Que a gente tenta formar um referencial que seja formado a partir do gama', né? E aí você pega o E1 como sendo o próprio gama', no caso de ser unitário. Bem, então, sendo beta nessas condições aqui, a gente escreve essa observação aqui, esse E' aqui, então O mais é 0. E aí a gente consegue mostrar que, na verdade, a gente vai ter, isso aqui segue ser propriedades geodésicas, e aí a gente define uma variação S bem característica, né, que é essa daqui, essa HS de T, e aí observe que ela vai ter essas, na verdade, essas igualdades, acho que aqui tem um P, né, exponencial, e claro, isso aqui é justamente a definição dessa variação, utilizando a fórmula da segunda variação, dessas geodésicas, a gente vai ter isso daqui, né, que é a propriedade do campo de Jacobi, faltou um, seria íntimo. E aí, de fato, como a curvatura seccional é positiva, a gente vai ter a propriedade de ser energia negativa. Como essa energia é negativa, esse camarada vai ser estritamente decrescente numa vizinhança, como a linha de 0 é 0, né, por ser geodésica, então temos que decresce numa vizinhança, mostra que existe uma curva de variação tal que esses comprimentos aí dessas curvas têm essas desigualdades, né? Como as curvas que ligam QF de Q, obtivemos uma contradição com o fato de que C mínimo, né? Então aqui o objetivo dele é mostrar que existe um cara que dá menor ainda, né? Então vocês olham com mais detalhes aí, mas a ideia é de uma prova de contradição. Bem, aqui do corolário 17, então a gente observa se M é uma variedade compacta com curvatura seccional positiva e a M é orientável e N é par, então M é simplesmente conexa, né? Então aqui a gente observa isso aí, por exemplo, do espaço da esfera mesmo, mas aí você pode imaginar também um espaço projetivo. E aí você vai ter também o espaço projetivo em dimensões ímpares, ele é orientável já, e aí justamente, né, ele vai ter a mesma curvatura da esfera, então se n é ímpar, ele é orientável. Porém, se Mn é orientável, então ela é simplesmente conexa. Isso aqui é interessante, porque você pode pegar, por exemplo, a esfera, quando n é par, é o espaço projetivo de dimensão par, mas aí o espaço projetivo de dimensão par não é orientável, porém ele é simplesmente conexo, né? Que eu vou, enfim, isso aqui é mais uma questão de recobrimentos topológicos, mas aí vocês podem observar esses resultados, né? Inclusive abrange artigos até mais avançados aqui. Enfim, deixa eu só ver aqui. Bem,
Então, vamos ao que a gente vai trabalhar hoje, realmente, que é os teoremas da comparação de Holt, que aí, nesse caso aqui, a gente vai observar o seguinte, né? Um campo de Jacobi, de acordo com as métricas, a gente vai ter aqui, por exemplo, deixa eu ver, aqui tem um espaço. À medida que a curvatura é maior, é o que acontece aqui, os campos de Jacobi são menores, né? Então, ou seja, a ideia de uma variedade, quanto maior a curvatura, menor vai ser o comprimento dos campos de Jacobi, né? Então, por exemplo, se você tiver um ponto conjugado aqui, PQ, isso daqui seja uma geodésica, né, gama, e aqui seja um campo de Jacobi, que a gente sabe o seguinte, né, desse campo de Jacobi. Parece aquele chapéu nordestino, mas aqui J. Isso aqui a gente vai ter o seguinte, né? Inicialmente a curva gama, ela liga P aqui. Então, gama de 0 é igual a P, gama de L é igual a aqui, que é a distância P aqui. E aqui a gente vai ter também que o J de 0 é igual ao J de L, que é igual a 0, né? No caso, ser conjugado. Notem que aqui você tem essa desigualdade, e aí o campo de Jacobi na outra métrica, ele tem a norma menor ou igual, né? Então, aqui, observe o seguinte, o J de 0 apenas, que eu peço que seja igual a 0. Eu não peço que o J de L seja igual a 0. Então, nesse caso, se eu pegar aqui com a... Deixa eu ver se tem uma cozinha mais verde. O outro campo de Jacobi, ele também vai ter que ter a mesma propriedade, né? Então, aqui, ele é sempre um campo abaixo do outro, né? Em norma, né? Claro que ele pode estar para o outro lado, pode estar para... Enfim, não necessariamente na mesma direção, né? Mas o que eu posso garantir aqui é que o nosso campo J-til de 0 é igual ao J-til de L, que é igual a 0, né? Okay. Ao longo dessa mesma curva. Aqui, na verdade, é como se você colocasse métricas diferentes, né? Então, consideremos essa variedade. Bem, dessa... Deixa eu ver aqui. Essa propriedade aqui que a gente vai ter para os campos de Jacobi inicialmente, ela ocorre localmente, né? Então, aqui eu não poderia estender tanto para um ponto conjugado. Isso daqui basta ver da expressão do módulo do campo de Jacobi, né? Então, quanto maior a curvatura, menor vai ser esse campo, né? Então, isso daí é porque ele tem aqui esse sinal negativo, né? Então, é bem claro quanto a isso. No entanto, o que a gente pode observar é que o nosso resultado do teorema de Holt garante isso para todo T na geodésica. Então, ele abrange, digamos ali, sair daquela vizinhança da origem, né? Que seria o ponto principal, onde há essa comparação de fato entre a curvatura e os campos de Jacobi. Outra coisa que a gente pode imaginar é que quanto maior a curvatura, menor é o diâmetro da nossa variedade. Então, a gente pode imaginar aqui, por exemplo, uma esferinha pequena, ela tem uma curvatura maior do que uma esfera grande. De maneira que uma esfera de raio infinito, a curvatura dela é 0, e o comprimento dela é infinito, o diâmetro dela é infinito, porque ela é de fato o plano, né? É isso que você imaginar. Já a esfera de raio 1,
enfim, a esfera de raio 1 vai ter curvatura 1 e de raio meio, enfim, vai ter curvatura 2, e assim vai à medida que a esfera tende a zero, a curvatura dela tende a infinito. E mais ainda, né? Quando o raio é negativo de uma esfera, aí você diz o que é uma esfera de raio negativo. Bem, isso aí é uma, digamos, até o pessoal falar das curvaturas, o próprio Gauss abordou isso, né, de esferas de raios negativos, é uma geometria não euclidiana, fora das conhecidas, né, porque as geometrias conhecidas que tinham era a esfera e o plano. O espaço hiperbólico, por não ter uma representação em R3, não era conhecido, e, de fato, é a geometria, como a gente viu, de curvatura negativa. Então, o Gauss até se limitou a dissertar sobre isso, né, por conta do absurdo que seria uma esfera de raio negativo. Mas, de fato, são os espaços hiperbólicos. Né? O espaço hiperbólico ele pode ser interpretado como uma esfera de raio negativo, e aí esse raio dele é menos 1, quando dá menos 1, a curvatura dá menos 1, e aí, claro, também é inversamente proporcional, e aí, claro, os sinais estão trocados, a coisa vai andando ali meio que no mesmo sentido, né? Quanto maior a curvatura, na verdade, quanto o raio tende a zero, ou seja, a curvatura vai tender a menos infinito, né? Então vai ter no mesmo sentido, né? A curvatura tende para cima e o raio tende para baixo, né? Então, e quando o raio tende a infinito, a coisa volta a ser um plano, quando o raio tende a menos infinito, e a curvatura volta a zero, né? Então, ali a gente vai ter a curvatura dele, que é negativa, né? Também diminuindo, mas aí no intervalo, né? Então, como a gente tem esse sentido assim, menos 1 sobre R, essa função ela é crescente, né? Então, ela, enfim, tem o mesmo parâmetro, mas aí, claro, nos números negativos, né? E aí, se a gente imaginar as coisas em módulo, elas têm uma proporcionalidade revertida também. Bem, então, antes da gente chegar nisso, vai ter uns lemas, de fato, e aí ele é uma das coisas fundamentais, que aqui diz é que se as curvaturas, como eu falei, aumentam, os comprimentos diminuem, né? Então, isso que ocorre na esfera e no espaço hiperbólico, de fato, ocorre em variedades que não têm curvatura constante, mas a gente possa medi-las e compará-las de alguma maneira, né? Bem, a gente tem antes um lema, né? Isso aqui, se eu não me engano, é o lema de Sturm, que é um lema de cálculo 1, né? Cálculo 1 é uma variedade. Quando eu digo cálculo 1, talvez não sei exatamente cálculo 1, mas é um lema de funções de uma variável real. Funções reais de uma variável real. Bem, CGH é uma função de 0 em 1, na reta diferenciável, h de 0 igual a 0, então existe uma função diferenciável φ de t, com φ de 0 igual a isso, a derivada de h dt, e h de t igual a t vezes φ de t, t pertencente a 0. Então, aqui, essa função ela vai ser útil para a gente determinar, né? Porque se é 0, a gente consegue fazer essa decomposição aqui, né? Tipo, meio que dividir por t. E aí, claro, ela tem derivada de todas as ordens, então não tem problema você, enfim, escrever assim. Bem, um outro resultado que a gente vai utilizar, na verdade, a definição é o índice. Notem que aqui, isso aqui está relacionado com a segunda variação da energia, né? Por isso que esse índice aqui está numa gama, ou seja, está numa geodésica, né? Letra G, gama, vem de geodésica, né? Então a gente tem essa observação aí.
Ele é um operador na curva, né? Então você define esse índice e aí a gente vai trabalhar na próxima sessão, que é o índice de Morse. Então vai trabalhar com as dimensões de nulidade dele, mas aí você a priori você vê isso daqui como sendo uma função bilinear, né? Tudo bem que aqui está no mesmo V, mas eu poderia colocar um W aí, substituindo um V por um W. A coisa é bem simétrica, né? Então não tem problema. Isso aqui por definição, é simétrica pela definição do R, né? Pela propriedade do R de ser simétrica par a par, né? Se você pega esse par e troca por esse outro par, então você tem a simetria. Então, enfim. Então, aqui a gente vai ter uma comparação entre esses índices, né? Então, se uma geodésica seus pontos conjugados, 100 pontos conjugados, a gama de zero, ou seja, tipo em espaço hiperbólico, você imaginar o Rn, intervalo 0A, e seja J um campo de Jacob ao longo de gama com J por gama linha igual a zero, seja um V um campo de vetores por partes, diferenciável, ortogonal a gama linha. Então, aqui é um campo qualquer, certo? Não precisa ser de Jacob. E aí você vai ter a seguinte propriedade: o campo de Jacob ele minimiza o índice, né? Se você fizer isso, e a igualdade ocorre se somente se V é o mesmo campo de Jacob, não é nem um campo de Jacob, tem que ser o mesmo. Então, aqui é um campo de vetores, certo? Não é um campo de Jacob. Então, de fato, ele minimiza nesse sentido aí. E aí, ele, claro que vai existir também o menor deles, né? Enfim, a gente vai procurar. Deixa eu ver aqui. Bem, o espaço vetorial dos campos de Jacob ao longo de gama J0 e J' tem dimensão n-1, e aí ele mostra, digamos, de fato, né, uma base, né, existe essa... Completa essa base aqui, você usa P gama linha, que vai ser o próximo campo de Jacob. O nascimento é uma base ortonormal, mas aí nesse caso não é, essa propriedade aí está fora, né? Bem, então a gente escreve esse campo J como uma combinação linear desses camaradas, como não existem pontos conjugados no intervalo, os J formam a base do complemento ortogonal de gama linha, né? Então, isso aí é bem interessante, né? Porque se não formasse uma base, existiria uma combinação linear que daria zero em um ponto. E aí essa combinação linear, de fato, vai nos forneceria um campo de Jacob que se anularia, né? Não trivial, né? Se esses alfa aí são não triviais, o campo J é não trivial, pois cada J aí pelo menos é diferente de zero, próximo da origem, né? Na origem dá zero, mas aí próximo ele tem que ser diferente de zero por ser um campo de Jacob não trivial. Bem, como não existem pontos conjugados nesse intervalo, os vetores formam a base e aí a gente vai ter isso daqui, né? A gente escreve o V de T dessa maneira para ser ortogonal. As funções são diferenciáveis, então basta mostrar que cada VI é diferenciável por partes, né? Aliás, onde f é diferenciável por partes, mas aí basta mostrar que f e f são constantes. E aí, combinação linear de campos de Jacob é campo de Jacob, desde que seja com constantes. Para isso, escreva o J de I, né, de acordo com o lema lá anterior, né, dado por essa expressão TI, né, esse aqui é o lema de Sturm. Então, esse AI é dado nesse sentido. E o AI é dado por essa expressão no zero, né, de onde são linearmente dependentes. E aí a gente constrói essa V dessa maneira, onde as GI são dadas
similarmente ao lema de Sturm, né? Ou seja, você multiplica por uma TI. E aí, como são diferenciadas por partes, a gente conclui que elas também são diferenciadas por partes, né? Então, nesse sentido. Bem, aí a gente vai diretamente para digamos assim, a conta pesada, que é substituir essas J's. Isso era só para mostrar que ele é diferenciar por partes, né? Então, já só suavidade. Que de fato é mostrar a propriedade, né? Então aqui a gente vai calcular meio que o índice, né? Aqui antes da integral, isso aqui seria o índice antes da integral. E aí, de fato, o que ele faz é a substituição aí, né, desses campos de Jacobi nesse espectro aqui, né? Ele coloca essa derivada e aí a gente tem essa propriedade aqui por ser campo de Jacobi, temos isso, né? Daqui. E aí teremos as seguintes propriedades. Essa expressão aqui vai dar essa. Só ver aqui. Estão ouvindo agora, pessoal? Pronto, voltou aí, né? Tenho conectado o tablet. Bem, enfim, aí eles fazem essas derivadas todas aí usando a regra do produto, né? Claro. E para cada soma aí. E aqui na verdade você tem uns produtos múltiplos, né? Derivando. Então, e também aqui a gente vai ter para outra parte, que é que você usa também a regra do produto, né? Então, daqui vai aparecer nessas expressões. E aí, de tal modo que você, colocando essas expressões aí juntas, né, necessita provar esse 69, né? E aí, essa igualdade aí é de fato observada, provar isso. Simplesmente ele esquece um pouco o somatório, né? E aí mostra que você pode trocar essas derivadas aqui de um ponto para outro. Mostrar que de fato aqui é zero. Isso daí vai ser bem, enfim, de uma maneira. Se provar, basta derivar, né? Então, quando a gente deriva, usa a regra do produto. Então, derivou essa, derivou do meio. Note que as do meio morrem, né? E aí, de fato, a gente tem derivadas segundas. Só que aí, com derivadas segundas, a gente vai ter isso daqui, né? Só que aí a gente vai ter a simetria em IJ, né? Como eu falei para vocês, simetria do par, né? É um pouco diferente. Mas aí, claro, se você botar ao começo, isso daqui é a mesma coisa que eu pegar esse par e jogar lá para frente, né? Eu mudo a ordem aqui. E aí, de fato, a gente vai ter que o HT igual a zero. E aí obtemos o seguinte, né? Que I de T vai dar essa expressão aqui, mais essa integral. E aí, de fato, um detalhe interessante é que do J não tem integral, né? E aqui o que é que a gente vai ter? Explicando isso aqui como norma, né? Então, a gente vai ter exatamente essa desigualdade. E aí, naturalmente, o índice no J, ele é sempre menor do que o índice de V, né? Porque é o índice de V mais alguma coisa. E aí você observa que a igualdade vale se somente se esse termo aqui for zero, né? Igualdade, cortando aqui. Mas isso daí só dá zero quando todas as derivadas forem zero, até pelos campos serem LI.
E aí, de fato, as F são constantes, né? E aí, de fato, o campo é de Jacob, né? Então, como ele tem os mesmos dados iniciais, que o campo J, né, o campo V, e é de Jacob também, então, de fato, ele tem que ser o próprio campo de Jacob, né? Ele tem essa minimalidade no índice dos campos de Jacob, né? Bem, teorema 13. E aí, aqui a gente vai ter, de fato, o lema do... Faltou um módulo, né? Não faz tanto sentido dizer que um campo de Jacob é menor do que outro. Mas aí, se você tem gama e gama-tio geodésicas com mesma velocidade, né? E aí você tem campos de Jacob ao longo de gama, tais que você tem essas propriedades aqui. Notem que esse K pode ser uma dimensão extra. E aí você tem, admita que não possui pontos conjugados, todo o gama-tio, né? Porque aí, de fato, o gama-tio tendo pontos conjugados, você vai ter um pequeno problema. Mas, enfim, admite essa propriedade. Se gama-tio não tem pontos conjugados, isso implica também que o J não vai ter, né? Porque ele não pede isso para o J, pela minha propriedade, né? E aí você tem essa comparação aqui, né? Ou seja, se a curvatura de M barra M til é maior do que a curvatura seccional, então J til é menor do que o J. E além disso, a gente vai ter as seguintes. Se vale a igualdade, então as curvaturas são iguais, né? Então, você de fato vai ter essa propriedade aí também para a igualdade, né? Então, de fato, a gente vai trabalhar com esses campos aí de Jacobi. E para a prova, né, a gente vai relembrar aquela fórmula dos campos de Jacobi, né, que tinham essa expressão aqui linear, né? Você está vendo isso aqui, ó, é uma constante, né, vezes t mais essa constante, né? Então é uma coisa bem linear mesmo, né? E de tal modo, quando você faz t igual a zero, a coisa flui, né? Bem, então a gente tem essas igualdades aqui, né, justamente condições iniciais, né? Que vale para os dois campos, até para a gente ter um comparativo. E aí a gente vai ter as seguintes propriedades, né? A gente vai definir o V de T e o V til de T como essas observações, usa um loop tal. Né? Um loop tal a gente vai ter esses limites aqui. E aí a gente vai ter, para provar essa diferença aqui, basta mostrar que essa derivada é maior ou igual a zero, né? Porque aí você vai ter que na origem, essa coisa dá meio que vale a igualdade, e aí você vai ter essa propriedade fora da origem, né? Então, você vai ter, deixa eu ver aqui, bem, comparando-se com as funções, né? Só que isso aí, de fato, é o mesmo que provar que, na verdade, aqui a gente tinha, deixa eu ver aqui, isso daqui para provar essa igualdade aqui, você faz um vetil ao quadrado, mas aí você tem v' vetil menos v, no caso aqui, vetil, isso aqui para ser maior ou igual a zero, então basta que esse camarada, o que está faltando aqui é v' vetil, né? E aí, para provar isso, a gente vai observar isso daqui, né? Para
desigualdade na origem, a gente fala é a mesma fórmula para o tio, e aí a gente define, para o V-tio, na verdade, define esses campos aqui de Jacobi especificamente dessa maneira, né? Notem que por serem campos de Jacobi, eu só multipliquei por uma constante aqui para dar certo, né? Então, em T0, né? E aí a gente vai especificar um ponto em que isso aí é diferente de zero para poder ter essas expressões aí. Bem, nesse caso, essa derivada logarítmica, né? Isso aqui é uma derivada do ln de v. Você vai ter essa propriedade aqui. É uma fumaça, viu? Deixa eu só fechar. Pelo menos diminui aí. Está queimando alguma coisa ali fora. Bem, e aí nesse contexto, o que a gente vai ter? A gente vai ter essas derivadas, né? E aí a propriedade aqui vai dar bem clara. Isso daqui é de fato, se é a derivada desse camarada, é a integral desse outro, né? De fato. E aí essa integral a gente vai utilizar como sendo do campo de Jacobi, essa derivada aqui segunda dá essa daí da expressão do índice, né? E aí a gente vai ter duas vezes esse índice aqui. Analogamente, para vetil, né, a gente tem a mesma coisa, né, que eu escrevi isso aqui analogamente. Então, pela arbitrariedade T, basta provar que o índice desse camarada, enfim, desse daqui é menor do que ou igual do que esse. Né? Então, você vai ter, faltou o tio aí, pessoal. Eu botei big tilde e aí o comando falhou. Bem, então, para isso, a gente exemplifica essas expressões aqui, né? O E1 a gente define como sendo a normalização do gama-linha. O E2 a gente coloca esse camarada, da mesma forma o E1 tio. E aí esses campos, a cada campo de vetores V, passamos a corresponder φ V ao longo de gama, dada por essa expressão, né? Meio que essa isometria aqui, mas enfim, só troca o EI tio pelo outro, né? Então, existe sempre essa combinação linear. E aí, de fato, eles vão ser isométricos. Decorre dessa hipótese de curvaturas terem a mesma velocidade, né? Então, de fato, pela propriedade anterior, o índice vai ser menor do que o outro. Mas aí, de fato, esse campo útil aí, ele tem a mesma propriedade contra esse campo φ de U. E aí, de fato, ele vai ser menor ou igual. E aí, de fato, a gente vai ter... isso daqui vai nos fornecer que o J tio é menor ou igual do que o módulo de J. Bem, para o caso da igualdade, a gente vai trabalhar a mesma questão, né? Então, ao invés de isso aqui, vai ter igualdade sempre. E aí, como a gente tem essas expressões aqui, as desigualdades vão estar nesse sentido aqui. E aí, pelas hipóteses do índice, né, o que vai ter que ser igual são as curvaturas também. Aqui. As curvaturas lá das integrais vão ter que ser as mesmas. E aí a gente conclui o resultado. Bem, o teorema aqui, né, que dá interessante, é que se a gente tiver uma variedade de curvatura entre duas constantes, no caso a gente falou aqui Lowe e High, né, LH, onde elas são constantes, então a distância
Então, seja o geodésico, uma distância d ao longo de gama entre dois pontos conjugados consecutivos satisfaz isso daqui, né? Você meio que inverte os valores, né? Então, a distância vai ser contrária ao valor que você tinha. Só dar uma pequena pausa aí, pegar uma água, e aí a gente vê mais um pouco sobre o índice de Morse, que vai estar relacionado com isso também, né, com esses teoremas, e as próximas aplicações. Né? Essa sessão ainda tinha mais algumas aplicações, mas aí fugia um pouco do contexto. Mas enfim, a gente continua daqui a pouco. Só uma pausa aí de 5 minutinhos para a gente voltar aí com o índice de Morse. Vai continuar no mesmo estilo da comparação de Hausdorff, mas usando o índice. Né?
Enfim, pessoal, voltando aqui, vamos falar aí da próxima sessão aí, já o índice de Morse, né? Então, essencialmente esse I de A, no mesmo V, que ele vai dar por aquela expressão que a gente colocou anteriormente, né? Aqui. Essa integral aqui, ela é ao longo de uma curva, né? Preferencialmente uma geodésica, né? Então, a gente vai ter esse índice. A gente vai trabalhar esse índice de acordo com a dimensão de nulidade dela, né? E de fato também, a gente vai trabalhar com essa variação da segunda variação, né, da energia. De fato, a gente vai interessar quando ela é negativa ou zero mesmo, porque isso aí vai nos fornecer quando é que a minha geodésica deixa de ser mínimo local, né? Porque, de fato, se a derivada primeira é negativa, é zero, né, de uma variação, e a variação segunda dá positiva, então temos um ponto de mínimo, seja localmente ali um mínimo. Porém, se dá zero, a gente não sabe dizer, e se dá negativo, ela não pode ser mínima, né? Então, tem essa propriedade aí. Ela pode até ser máxima, mas não mínima. Então, o resultado de Jacobi aqui, né? Por isso aí, campos de Jacobi. Então, a justificativa já vem pela técnica. Então, isso aí seria afirma que um segmento geodésico minimiza o comprimento de arco relativamente às curvas vizinhas das mesmas extremidades, se somente se tal segmento não possui pontos conjugados, né? E aí, isso aí é que é o interessante, né? Se não tem pontos conjugados, e aí o ponto conjugado, o índice vai ser zero, e se o índice for negativo, é porque ele teve que ser zero em algum momento, né? Pela questão de continuidade, para ele ser negativo, teve que ser zero. E aí, a demonstração, o teorema do índice, utiliza o lema do capítulo anterior, né? Capítulo 10. É o fim. Mas aí vocês têm a ideia de que, por exemplo, aqui, se eu tenho um ponto conjugado, aqui, né, se esse segmento não possui ponto conjugado. Porém, se vocês imaginarem aqui o polo norte, P aqui, na esfera, são pontos conjugados e a geodésica, ela minimiza. Porém, ela não é a única que minimiza, né? Se você fizer aqui a esfera, aqui vai existir uma infinidade de curvas. Para toda vizinhança que você der, sempre vai ter uma curva que está naquela, vai ter infinitas curvas, infinitas geodésicas ligando P aqui. Então, ela minimiza meio que num caso extremo, mas existem infinitas, a solução não é única, né? Então, aqui o fato é que ele minimizaria entre os seus próximos, né? O segmento geodésico teria o mínimo ali. Claro que isso aqui é um passo para a geodésica deixar de ser minimizante, né? Porque aí logo depois, essa geodésica aqui, por exemplo, na esfera, que der uma voltinha aqui, ela já não é mais minimizante, né? A geodésica minimizante é essa daqui, e aí sempre que eu passar daquele polo norte, né? O polo oposto, eu sempre vou deixar de ser minimizante a minha geodésica, né? Então a gente vai ter essa, essa propriedade, né? Então, se digamos uma geodésica, indiquemos o VDA, o espaço vetorial formado pelos campos vetoriais ao longo de gama, se anulando nas extremidades, né? Então, a gente vai querer variações próprias, né? Então, esse espaço vetorial aí. E aí a gente vai ter o lema do índice, né? Então, o índice é uma forma quadrática associada, como eu disse a vocês, isso aqui é
É só pegar aquela expressão do índice que a gente tinha e trocar o V por um W, né? Um dos V's, né? E aí a gente tem o índice. Esse espaço aí é, de maneira geral, o índice de uma forma bilinear simétrica em um espaço vetorial V, a dimensão é igual à dimensão máxima de um subespaço de V, no qual a forma associada é negativa definida, né? Então, se o V já é negativa, a nulidade B é o espaço que vai dar zero, né? Então, a gente vai ter duas coisas, vai ter três coisas: o espaço em que ela é positiva definida, o espaço em que ela é negativa definida e o espaço em que ela é zero, né? Isso aí são espaços vetoriais. E aí, claro que quando ela é negativa definida, é em vetores repetidos, e positiva definida também. Bem, e aí a gente diz que ela é degenerada se a nulidade dela, se ela tem um espaço nulo aí, diferente de zero. Isso é mesmo, para quem já estudou geometria lorentziana, é similar quando uma métrica é degenerada ou é negativa definida, enfim. Então, o índice A é finito e igual ao número de pontos gama de t conjugados a gama de zero, cada um contando com a sua multiplicidade. É claro. E aí a nulidade, na verdade, o índice, né, dela, que é justamente a quantidade de pontos que é negativo, vai ser de acordo com os pontos conjugados. E aí, notem que esses campos de Jacobi que vai nos dar a nossa expressão aqui, né? Pelo índice aqui, você vai jogar um campo de Jacobi, e aí isso vai nos fornecer a nulidade, na verdade, o índice da forma bilinear. Bem, dado esses elementos, né, claro que aqui a gente conta com a multiplicidade. Então, se eu tiver dois vetores LI, né, a multiplicidade vai ser 2, e aí sim, naturalmente, o ponto conjugado é considerado de ordem 2. E aí você vai somar essas multiplicidades. Bem, um elemento V no conjunto Markov V, né, um V aí cursivo, pertence ao espaço no de A se somente se vê um campo de Jacobi ao longo de gama. Então, isso aqui é o teorema de Jacobi, né? Então, o camarada vai estar lá, somente se ele está nesse conjunto aí de nulidade. E aí a curva, ela vai definir, deixar de ser localmente minimizante, né? Então, nesse caso, essa propriedade. Bem, o IA é degenerado somente se gama de A e gama de zero são conjugados ao longo de gama, e nesse caso a nulidade é igual à multiplicidade de gama de A como ponto conjugado. E nesse caso a gente tem, bem interessante aqui, vai ser essa decomposição aqui, né? V são ortogonais à gama de A, além disso, a I de A é restrita à positiva definida, né? Isso aqui a gente é definido como sendo esses V+, esses V-, quem trabalha bastante com isso, é que eles são definidos de acordo com a forma bilinear mesmo, né? Então, isso aqui é meio que uma observação. O índice de A é igual ao índice de IA restrito a esse camarada negativo, né? Claro que se você pega a parte que dá negativa, isso vai dar o índice mesmo, né? Porque a parte positiva não contribui com o índice, né? Então, isso daí é meio que canônico. Bem, interessante é isso, é que se o epsilon é suficientemente pequeno, o índice de um ponto T não muda, né? Atrás. A gente vai ver que para frente ele modifica-se. Que é justamente isso, né? Se observe que D igual a zero, se gama é conjugado a gama de zero, seja D a nulidade de I. E aí você tem, se esse epsilon é suficientemente pequeno, aí você vai ter que somar a nulidade quando você passa para frente, né? Então, é como a gente lembra lá da esfera. Se a gente pegar esse ponto aqui, que é o ponto P e Q, quando eu passo aqui para frente,
meu índice desse outro ponto aqui, ele acrescenta-se o que eu já tinha daqui, da nulidade, os campos de Jacobi, mais o que vai ser o índice desse aqui, mais o desse outro valor aqui. Então, você vai somando à medida que você pula um ponto conjugado. Você sempre vai ter a soma. E aí, como corolário, a gente tem que ser um segmento de geodésica tal que seja não conjugado de gama, então gama não possui pontos conjugados, se somente se toda variação própria existe um delta, tal que a energia de S é maior do que a energia de zero. Né? Então, aqui, claro, ele é um mínimo estrito. Né? Você consegue um delta, aqui, por exemplo, da esfera, você não consegue isso, né? Como eu falei para vocês, você tem aqui você tem aqui o P, você tem o Q, você tem essa esfera, né? P e Q. Porém, se você fizer qualquer epsilon aqui variando, então aqui você vou até colocar em vermelho, você tem essas curvas aqui, que são geodésicas também, e que a energia vai dar exatamente a mesma, né? A energia delas vai ser a mesma por serem geodésicas, e aí você vai ter não vai ter unicidade, né? Em particular, a gama ionizante não possui pontos conjugados. Enfim, nesse caso aí do corolário, diz que, por exemplo, quando não possui pontos conjugados, isso daí não ocorre. E aí, de fato, isso aqui ocorre porque na esfera tem pontos conjugados. Bem, eu acho que tem mais algum corolário. Sim, o conjunto dos pontos conjugados é um conjunto discreto, né? Por isso que eu estou sempre desenhando coisas assim para pontos conjugados, porque aí você vai ter esses pontos aqui. Eu posso minimizar aqui, tem um problema de minimização aqui na esfera, no polo sul, polo norte, e aqui novamente eu teria outro problema aqui. E aí, claro, sempre é coisa discreta, porque se não fosse discreto, a gente teria obrigatoriamente pontos de acumulação, e aí esse camarada seria índice também, e aí teria esses problemas aí de minimizante, né? A gente tivesse, por exemplo, ponto de acumulação, a gente faria uma vizinhança pequena, onde todas as geodésicas aí, uma vizinhança ortonormal, onde todas as geodésicas são mínimas, né? Minimizantes de distância, e aí a gente teria que não teria pontos conjugados ali, e aí eu teria um pequeno problema aí, uma contradição. Bem, essas são as principais características do índice, né, que eu não cheguei a colocar uma prova direta, né, são os principais resultados, mas aqui, enfim, lá no livro tem algumas observações, e aí eu já adianto, né, que o curso da gente, ele tem algumas aplicações aí, né, enfim, diversas, porém, a questão do tempo e também de conteúdos, a gente digamos, encerrando por aqui o nosso curso diante disso. E, no entanto, a gente vai fazer ainda aulas de dúvidas e exercícios para a gente sedimentar lá. Como na próxima quarta-feira, deixa eu ver aqui. Próxima quarta-feira eu creio que fica um pouco em cima já para vocês tirarem dúvidas, né? Já que a gente terminou aqui agora. E aí eu creio que seria mais adequado a gente fazer isso na outra quarta, dado que na segunda é feriado também, né? Então a gente deixa a nossa próxima aula para o dia 17, e aí faz essas aulas de dúvidas, né? Vocês têm basicamente mais de uma semana, né? Praticamente 9 dias, né? E aí nesses 9 dias podem surgir aí as dúvidas para vocês irem fazendo os exercícios, como não vai ter as aulas. Vocês podem ir debatendo aí, e qualquer dúvida anteriormente pode falar comigo também, me dá um e-mail, pode ir vendo, mas aí o ideal é que a gente faça essa aula de dúvidas. Eu não costumo fazer aulas individuais de dúvidas, porque aí a dúvida de um pode ser do outro, e aí às vezes até um aluno tira essas dúvidas aí também, né, um colega de vocês. Então a gente faz a aula completa para todos aí no dia 17, certo? Então, encerrada aqui na gravação.